Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, fazer o nosso ato de contrição e nos perguntarmos em que tenho necessitado de ajuda de Deus. Isso é se reconhecer pecador, é reconhecer que necessitamos da ajuda de Deus. Deus quer nos ajudar, Ele não quer nos condenar, Ele não quer ser juiz, Ele quer ser um Pai misericordioso, pronto para nos acolher e nos abraçar. Portanto, vamos ter essa mesma misericórdia que Deus tem para conosco, com aquele que também necessita do nosso perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Início do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: de onde vens? Ele respondeu: salvei-me do acampamento de Israel. O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. Ele respondeu: as tropas fugiram da batalha e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes. Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais velozes que as águias, mais fortes que os leões.
Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha? Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor ante Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos deste a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos, somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Que toda a terra se prostre diante de Deus e cante louvores a esse nome altíssimo, a esse Deus que servimos. Como celebramos hoje, conforme o Salmo 65, versículo 4, e vamos lembrar que a sabedoria de Deus parece loucura aos olhos do mundo. Jesus Cristo, com toda a sabedoria, vai não impressionar pela sua sabedoria, porque os seus parentes achavam que Jesus estivera louco. Fora de si é estar louco, não é verdade? Nós devemos entender a loucura dessa forma como Paulo vai, um momento, a salientar. Ele vai dizer: a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E nós devemos nos alegrar se somos tidos como loucos. Quando somos tidos como loucos para o mundo, é porque justamente estamos agradando a Deus. E vamos lembrar aquela cena de Irmã Dulce. Para quem já assistiu o filme da Irmã Dulce, vai lembrar dessa cena muito bem. Quando ela foi diante da situação dos sem-teto, ela vai levar todos os sem-teto para o convento. E o que as irmãs vão dizer? Que ela estava louca. E Jesus estava mais ou menos nessa situação, porque as pessoas estavam como que a fazer morada na casa onde Jesus morava. Estavam querendo invadir a sua casa. E as pessoas vão dizer também, seus parentes, que ele está fora de si. Nós vamos entender também um lado da primeira leitura, porque Davi foi aquele homem perseguido por Saul. E quando ele vai saber da situação de Saul, ele não vai se alegrar, ele vai chorar, ele vai se entristecer, vai fazer luto. E servir a Deus fazendo bem é isso. É colocar o ensinamento de Cristo, sermos verdadeiramente cristãos, que quer dizer justamente fazer o bem. Não importa o que o mundo venha nos julgar. Não importa o que o mundo venha julgar, o que somos, que estamos fazendo, se é de acordo ou não
com aquilo que eles provam, não. Dizia também Aristóteles, se não queremos crítica, não façamos nada, então é melhor não fazer nada. Se queremos fazer, vamos receber tudo isso em troca. E a bondade de Deus é assim também. Ela dá a todo instante a sua misericórdia para nós. E nós muitas vezes somos levados por essa ingratidão, que muitas vezes simboliza aí essa falta que temos com Deus muitas vezes. A maior falta da humanidade é não ter gratidão por Deus. E isso se justifica até porque a Eucaristia significa o quê? Gratidão, dizer obrigado. E quantas pessoas vão até a Eucaristia? A gente vê que as igrejas deveriam estar lotadas, não é verdade? Para dizer obrigado àquele pão que simboliza, não, que é o próprio Cristo para nós, e é a realidade, é a verdade, e uma vez a verdade ela é para sempre. Jesus Cristo se faz presente no pão, como ele mesmo atestou isso no Evangelho de João e em outras passagens. Paulo também salientou que ele, Jesus Cristo, é o próprio pão, que devemos até tomar consciência antes de recebê-lo, para não pecarmos. E assim também, a gente vai ver na primeira leitura do livro de Samuel, capítulo 1, versículo 4, pulando até o 27, aquele momento que Davi vem de uma guerra contra os amalecitas e venceu os amalecitas. Davi era aquele homem que ganhava guerra sobre guerra, um homem valente. E vai saber que quando volta da guerra dos amalecitas, ele vai saber que Saul pereceu, ou seja, perdeu uma guerra. Perder uma guerra significa perder a vida para o rei. Não somente ele, como seu próprio filho Jonatas. E assim acontece na nossa vida. A nossa vida, ela está assim, diante de uma batalha, diante de nós cairmos, diante de nós estarmos de pé ou não. E devemos estar assim hoje, nessa luta que nós temos do dia a dia, contra a morte. Nós estamos lutando contra a morte. Nós estamos numa guerra, na verdade. Nós somos vencedores, mas quantos já perderam essa guerra para a Covid? E quantos estão aí a propagar a fake news, dizendo que não é para tomar as vacinas? Não é verdade? Tem pessoas que não estão tomando a vacina, achando que estão fazendo correto, e a ciência já mostrou que quanto se reduziu de morte depois que as vacinas começaram a ser colocadas à disposição da população. Quando todos começaram a se vacinar, o índice de morte diminuiu. E nós devemos, assim, nessa luta do dia a dia, como Davi, não se alegrar com a morte do nosso rival, porque Saul foi o inimigo de Davi. Ele não queria que Davi vivesse. Ele queria matar Davi, porque ele enxergava Davi como uma ameaça ao seu reinado. Mas Davi sempre vencia. E por que Davi sempre vencia? Por essa atitude que ele tinha de ser uma pessoa boa. Por ser uma pessoa que transparecia amor, que transparecia compreensão, humanidade pelo outro. Davi tinha isso. E Saul não tinha. Por isso, Deus o exaltou. Enquanto Saul muitas vezes o humilhava, agora quem vai ser rei? Próprio Davi, porque não tinha mais rei Israel. E o povo, uma vez que Saul morria, estava morto, eles vão olhar para quem? Para Davi. E devemos assim entender que Deus tem esse projeto na nossa vida. Devemos caminhar com a sabedoria de Davi. Com a sabedoria de Davi, se vence como Davi venceu os amalecitas, venceu tantos povos, venceu até Golias, o grande gigante, porque ele tinha amor no coração. Vamos entender que o propósito de Deus hoje nessa liturgia é que nós tenhamos a arma do amor no nosso coração. Vamos vencer pelo amor. Não tenhamos medo. Se tivermos amor no nosso coração, o amor triunfa tudo, o amor vai vencer todos os males, até os males que possamos temer, vamos vencer. Não vamos perder nenhuma guerra. Vamos nos comportar como Davi e não como Saul. Ter na nossa convivência, no nosso dia a dia, interpessoal de uma pessoa para com outra, esse ar de
nos alegrar com o bem e não com o mal do outro. Davi não se alegrou com o mal do seu rival. Ele chorou, fez luto. Outros até se alegrariam dizendo: não, agora eu vou ser rei. Davi não se comportou assim. Davi chorou, fez luto. Ele sabia que ele ia ser rei, mas não se alegrou com a morte de seu rival, com a morte daquele que o tinha como inimigo. Nós vamos aprender compreendendo na adversidade, que é na diversidade, na soma da diversidade, que nós formamos uma unidade, uma comunidade para seguir Jesus. Se quisermos seguir Jesus, é nessa unidade. Vamos assim hoje celebrar, bendizer a Deus e vamos nos perguntarmos a nós mesmos: como tenho sido na minha vida? Tenho me enchido dessa graça que transborda, do amor de Deus, da sabedoria divina na minha vida, que me faz até ser confundido como louco? Ou tenho buscado sempre agradar e receber aplausos do mundo? Se recebemos aplausos, é porque não estamos seguindo o Mestre. Jesus, ele foi, como Davi, perseguido. Ambos venceram. E nós venceremos em Cristo se caminharmos com a maior arma, a arma da cristandade, que é o amor. Jesus Cristo nos dá o amor para vencermos. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes. As laudes é justamente o nosso passaporte para a vida eterna, porque se nós rezarmos todos os dias, Deus não haverá de esquecer essa alma que lembrou do bem, porque a oração é um bem, e quem busca o bem busca a Deus, portanto a forma de buscar Deus é por meio da oração. E quando nós negamos a oração na nossa vida, nós negamos a presença de Deus, negamos justamente a nossa missão, que é de encontrar Deus nesta vida. E a nossa missão é essa. E muitas almas estão a chorar, a se lamentar, porque elas estão a dizer: era fácil a salvação de fato, se eu tivesse rezado, mas eu não rezei. É triste falar isso, mas é melhor falar para nos prevenirmos do que cairmos como estas almas na condenação eterna. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.